Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Igor Ventura, aqui a gente fala sobre mediunidade, autoconhecimento, espiritualidade de forma aberta, livre, sem dogma e sem fechar em nenhum pacote de filosofia ou religião. Lembrando que todo o nosso conteúdo aqui do canal fica disponibilizado também lá nas plataformas de Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Só você procurar lá, Igor Ventura, que você encontra todo o nosso conteúdo aqui, tá bom? Nós temos aí vários vídeos, playlists, estudos de livros sobre mediunidade de forma aberta, para que você possa, assim como eu fiz na minha caminhada de desenvolvimento, e assim continuo fazendo, né, de desenvolver a mediunidade sem participar de um grupamento, de uma religião especificamente, mas também sem fechar pacote para nenhuma doutrina, e inclusive também a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente segue um caminho sem nenhuma filosofia determinada, uma religião, a gente também começa a criar preconceitos com religiões. Isso é importante tomar conta para não entrar nessa armadilha, tá certo? Então aqui nesse canal você encontra esse conteúdo sobre mediunidade de forma aberta. Eu espero que esse vídeo possa te auxiliar de alguma forma nos seus estudos. Bom, esse vídeo aqui é mais um vídeo da série de vídeos que nós estamos fazendo sobre os chakras, né? E que acabou virando uma série. Eu comecei falando sobre o chakra coronário, umas percepções energéticas, que era uma dúvida de seguidores nossos aqui, e acabou escalando aquilo ali com dúvida de outros chakras, e hoje nós vamos falar do chakra laríngeo, porque hoje nós vamos falar sobre clareaudiência. Sim, a clareaudiência, um fenômeno que muita gente aí já deve ter experimentado, assim como a clarividência. Eu acho que a clarividência é campeã de vendas, né? Todo mundo já deve ter vivenciado um fenômeno desse em algum momento. Eu acho que a clareaudiência é o segundo fenômeno mais comum a todos. Então, nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre o fenômeno da clareaudiência, como que ele funciona, e também vamos trazer alguns aspectos aí, algumas particularidades sobre esse fenômeno. Tá certo? Bom, vamos lá. Clareaudiência, que é o quê? É aquela capacidade que o indivíduo tem de perceber sons espirituais vindos de um campo sutil, de um campo espiritual. Quando a gente fala perceber e não escutar, por que eu estou usando essa nomenclatura? Porque é justamente isso que acontece. Nós percebemos como se fosse um som, mas a gente sabe que no plano espiritual não tem propagação de som como aqui, porque a gente precisa do oxigênio, né, para o som propagar, as ondas sonoras propagarem. A gente está falando de um plano muito mais sutil. Só que todo mundo que já teve uma experiência de clareaudiência em algum momento fala: caramba, eu ouvi uma voz dentro da minha cabeça. Ou eu ouvi uma voz muito próxima aqui do meu ouvido. E parecia ser uma voz mesmo, Igor. Era alguém que estava falando ali, cochichando no meu ouvido. Sim, é exatamente assim que funciona. Tem duas formas de a clareaudiência acontecer, basicamente. Internamente, sons psíquicos internamente, parece que o som está dentro da nossa cabeça, tem uma voz dentro da nossa cabeça, ou muito próximo aqui dos ouvidos, parece que alguém está cochichando, falando muito próximo aqui dos nossos ouvidos. Só que não é som, é uma percepção sonora, baseada aqui na energia. A energia do comunicante entra no nosso campo áurico, e o nosso campo áurico, junto com o nosso organismo físico, o nosso cérebro, ele interpreta aquilo ali como se fosse um som de verdade, mas ele não é som porque ele não vem sendo propagado pelo ar. Mas para a gente parece um som, sim, né? Parece que aquilo é muito vivo, mas não é um som, é um som psíquico, pode dizer? Sim, um som psíquico, um som bioenergético, um som energético, é uma percepção. Assim como a gente tem percepção que alguém está no ambiente. Né? Quem já teve a percepção de alguém estar num ambiente? Quando alguma pessoa chega próxima da gente, que para atrás de você, que você não está vendo, você não sente uma presença, né? Ela não está nem te encostando, na verdade, mas você sente o acoplamento áurico ali, né? Campo energético com campo energético acontece, e você, nossa, parece que tem alguém atrás de mim. Quando você olha para trás, tem alguém atrás da gente. É mais ou menos assim que funciona. É uma percepção energética que se confunde muito com o som de fato. Essa clareaudiência, para ela acontecer, ela acontece basicamente por dois chakras, principalmente falando. Um é um chakra principal e chakras secundários. Nós temos chakras em todas as regiões do nosso corpo, todo mundo já sabe disso, né? Temos chakras nos ouvidos? Temos chakras nos ouvidos. Esses chakras dos ouvidos
ajudam, fazem parte desse processo de clareaudiência? Sim, nós temos chakras nos 2 ouvidos aqui, inclusive podemos, e para quem gosta de fazer técnicas e práticas, pode sim fazer prática utilizando esses chakras do ouvido, pulsando luz de dentro para fora. Mas depois a gente fala um pouco mais sobre essa questão de técnica. O chakra principal, que é relacionado com o fenômeno da clareaudiência, olha que interessante, muita gente vai achar que é o chakra coronário, é o chakra frontal, que é relacionado com a clarevidência, mas o da clareaudiência é o chakra laríngeo, porque esse chakra aqui, ele é responsável por toda essa parte aqui da fala, da garganta, né? Tanto é que quando você está com um problema de ouvido, você vai buscar o quê? O otorrinolaringologista, não é verdade? Então, quem é o otorrinolaringologista dos chakras nosso aqui? Nosso chakra laríngeo. Então é esse chakra aqui que é responsável por toda essa área nossa aqui que vai pegar os ouvidos também. Então olha que chakra importantíssimo. Esse chakra ele é relacionado tanto com a clareaudiência de você ouvir psiquicamente, como também o fenômeno de psicofonia, que é você dar voz ao espírito, né? Ele falar através de você, na famosa incorporação, né, que o espírito está incorporado no médium, ele começa a falar através do médium. Esse chakra que está sendo trabalhado diretamente é o chakra da psicofonia e é o chakra da clareaudiência também. Ele é um chakra que dá expressão. Quanto mais você restringe a sua expressão, quanto mais você se fecha dentro de você por questões emocionais, traumáticas, enfim, mais você está bloqueando esse potencial seu. Então veja como a expressão para o médium, principalmente, é muito importante. E olha que contraponto interessante. A pessoa que ela nasce com uma mediunidade já mais ostensiva ou começa a desenvolver essa mediunidade ao longo da sua vida, veja se ela não vai ter a dificuldade de expressar essa capacidade que ela tem. Então, muitos médiuns se acham diferentes dos outros, principalmente quando começa lá na infância. Né? Então, ele se acha diferente do outro, começa a se fechar muito sozinho. Você não consegue, às vezes, conversar sobre isso dentro da própria família. Os próprios pais, os familiares não conseguem apoiar a pessoa porque não tem conhecimento. Então, veja como isso já vai travando a expressão da pessoa. A expressão da pessoa. E travando a expressão da pessoa, pode sim, se essa pessoa tiver essa capacidade ou essa predisposição para desenvolver esse chakra aqui, no sentido de gerar essa percepção parapsíquica barra mediúnica, vai ficar comprometido também. Então, muitos médiuns que não fazem esse trabalho de autoconhecimento, de olhar para si e conseguir se expressar, ser quem ele é verdadeiramente. E quando eu falo ser quem ele é verdadeiramente, não é só em relação à mediunidade dele, não, hein? É você ser você. É você não ficar preocupado com julgamento, é você seguir a sua vida. Isso tudo é a base da reforma íntima, isso tudo é a base do autoconhecimento. Então veja, quando você trava essa sua expressão, por si só, para todo mundo já vai trazer problema, porque você começa a seguir uma vida que não é sua, né? Agora, quando você tem essa predisposição a médium ou é um médium e você trava a sua expressão, você está tendo dois problemas. O problema comum a todos, que é você não ser você em essência, viver mais a vida do outro do que a sua, e ainda vai estar atrapalhando o desenvolvimento da sua mediunidade. Então, muitos médios, aqui é uma dica de ouro para vocês aí, ó. Muitos médios, muitos sensitivos, muitos estudantes, pessoas que têm uma soltura energética ou uma predisposição para a psique mediúnica que quer desenvolver mediunidade, fica só batendo em técnica, 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 técnica e não tem evolução nenhuma no desenvolvimento. Por quê? Porque talvez o problema não é você ficar fazendo técnica igual um maluco, é sim você desenvolver a sua expressão, a sua identidade, é você ser livre dentro de você mesmo, é você vivenciar a sua potencialidade, as suas habilidades, e não somente mediúnicas, mas no dia a dia, na sociedade. Então, muita gente tem dificuldade de desenvolver e gerenciar e educar a sua mediunidade, por quê? Porque está com a sua expressão, logo, seu chakra laríngeo, bloqueado. Isso vai trazer para a pessoa dificuldade de se expressar. Vem como timidez, raiva e qualquer outro tipo de sentimentos baixos que limitem você a ser você em essência. Então veja, de nada adianta uma pessoa que tem esse bloqueio de expressão ficar tentando fazer técnicas o tempo todo se ele não trabalhar, se ela não trabalhar esse autodesenvolvimento dela.
Por isso que é tão importante o processo do autoconhecimento. Até mais, na minha visão, o processo de autoconhecimento ele é mais importante do que o estudo da prática direta de algum desenvolvimento dos chakras. De técnica que eu digo, técnica para clarevidência, técnica para clareaudiência. Eu acho que isso é um movimento natural que começa a acontecer de dentro para fora. Tanto é que os chakras, eles se desenvolvem de dentro para fora. E esse de dentro para fora é isso que eu estou falando. É você trabalhar trabalhar as suas dificuldades. Você trabalhando isso, naturalmente essas potencialidades começam a surgir na sua vida. Só que o que acontece? Muita gente faz o processo inverso, que é de fora para dentro. Tá bloqueadão lá dentro, mas quer desbloquear de fora para dentro, com uma técnica, com uma coisa fácil, com o estudo disso. E não é assim. Pulam essa etapa. E aí passam a vida inteira tentando, e não tem muito êxito. E aqueles que, por algum motivo, já nascem com essa ostensividade mediúnica e que não fazem esse trabalho de dentro para fora, vão ter os fenômenos, vão fazer o trabalho, mas vai ter muita dificuldade de gerenciar a sua própria vida. Então são esses médios destrambelhados que existem por aí e estão sujeitos até a acabar tomando uma própria rasteira da vida porque não fazem esse auto-olhar. Tem muito o desenvolvimento técnico da coisa, mas não tem ali da consciência. Então a clareaudiência, veja, como ela é relacionada com o chakra laríngeo, o que você precisa fazer? Você tem que desenvolver a sua identidade. Desenvolva a sua identidade, porque desenvolvendo a sua identidade, você está desobstruindo ou está desenvolvendo cada vez mais o seu chakra laríngeo. Desenvolvendo o seu chakra laríngeo, você começa a desenvolver, ou pode desenvolver, se for o seu caso, a psicofonia, a clareaudiência. Então vai melhorar muito a sua comunicação mediúnica. Talvez a sua mediunidade esteja travada nesse sentido por conta desse chakra. Mas lembre-se, hein? Um chakra nunca está bloqueado por si só. Sempre vai ter outra ou outras causas além daquele chakra. Então, por exemplo, se você tem um bloqueio no seu chakra laríngeo, não vai ser somente aqui. Se você tem um bloqueio de expressão, certamente esse bloqueio de expressão vai gerar medo em você, insegurança, baixa autoestima. Isso pode bloquear seu chakra cardiorrespiratório, pode bloquear seu chakra umbilical. Veja que interessante, pode despertar raiva em você, vai bloquear seu chakra básico. Olha que interessante como é um conjunto, né, pessoal? É um conjunto, nunca é só uma coisa. É um conjunto, é um grande motor com várias engrenagens. Uma engrenagemzinha começou a gerar ali em falso, começa a comprometer todo o sistema. Mas o que eu quis trazer para vocês no vídeo de hoje era justamente sobre a clareaudiência, que é essa capacidade sim que temos de perceber o plano espiritual, né, como se fossem vozes, mas a gente sabe que não é um som, é uma percepção sonora vinda desse contato bioenergético que ao entrar no nosso campo, o nosso campo ele processa isso como se fosse algo sonoro e a gente acaba escutando. Até porque, se fosse sonoro mesmo de alguém estar cochichando, o espírito precisaria estar do seu lado, não é verdade? Ou ele ia estar lá do outro lado gritando para você. Não, não existe isso. Ele teria que estar do seu lado e, na verdade, não é assim. Ele pode estar em outro local, entre aspas, né, e comunicando com você e aquela energia reverberando em você como se fosse um som. Agora, um ponto importante, hein? Muita gente confunde clareaudiência com intuição, uma voz interna, a própria voz interna da pessoa, o próprio subconsciente, porque isso acontece. Uma coisa é clareaudiência, é o fenômeno em si, outra coisa é algo mais anímico, são vozes que o nosso próprio organismo vai produzindo. Por exemplo, se você imagina agora uma pessoa que você goste muito, uma pessoa muito próxima de você, que você tem contato quase que todo dia. Imagine ela conversando com você agora. Imagine a voz dela agora. Você consegue reproduzir a voz dela dentro da sua mente. Imagina ela te contando um recado, te falando alguma coisa. Você consegue perfeitamente escutar a voz dessa pessoa dentro da sua cabeça. Isso não é clareaudiência. Isso é o próprio cérebro produzindo, baseado no registro que ele já tem, né, de memória e de informações daquela pessoa, que ele produz aquilo ali. Então tem que tomar muito cuidado para não confundir a clareaudiência, que é sim um fenômeno, das vozes internas nossas, que são vindas do nosso próprio animismo. Tá bom? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Quando é clareaudiência, é uma coisa bem forte, bem característica
e muitas vezes você não está nem esperando, é uma voz que você nem conhece. Agora, quando é coisa das nossas paranoias aqui da cabeça, é diferente, né? Mas é só tomar cuidado com isso, porque às vezes é a própria pessoa colocando para fora tudo aquilo que ela gostaria, né? Ela de repente gostaria de ter, ou está passando por um processo de dificuldade, e ela acha que ouviu uma voz, mas na verdade é o próprio inconsciente dela que está ali, ó, com ela mesma remoendo alguma situação, e ela usa isso até como um subterfúgio para ela, tá? Então uma coisa é clareaudiência, que vem através dos chakras, e outra coisa são as nossas vozes internas que vêm dos nossos compostos emocionais. Tá bom, pessoal? Espero ter te ajudado de alguma forma. Se você ficou com alguma dica não, ficou com alguma dúvida e quiser alguma dica sobre algum chakra específico, ou se alguma coisa está acontecendo com você, alguma reverberação de algum chakra, e quiser deixar aqui nos comentários pra gente, certamente eu vou ver seu comentário. Se eu puder te ajudar, se eu souber responder, eu faço questão de gravar um vídeo e compartilhar essa sua dúvida com os outros também. Tá certo? Espero ter te ajudado de alguma forma. Ficamos por aqui. Te vejo então no próximo vídeo aula. Muita paz, muita luz e até lá.